Olá pessoal, eu sou o Carlos, trouxe aqui mais um vídeo para vocês sobre a Venezuela, sobre a história recente e política da Venezuela, na qual eu pretendo trazer um pouco para vocês material, para vocês poderem compreender algumas dimensões a partir da visão política, a partir do olhar político e ideológico de como a manipulação é feita na Venezuela e como isso afeta a gestão e administração de um Estado como o Estado venezuelano, a partir da centralidade de um partido político. Eu sou formado em Ciências Políticas, estou no Brasil há 5 anos e a intenção aqui do meu canal é ir compartilhando a minha experiência viva e informações para vocês e que vocês fiquem por dentro e aprendendo sobre o meu país. Hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história que em toda revolução sempre vai ter líderes importantes e que fazem parte daquele braço operativo de qualquer revolução. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Tarek El Aissami. O Tarek El Aissami, um desses pilares da revolução, inclusive o Maduro já chegou a falar dele, na verdade, que ele é um cara que faz orgulhar a revolução bolivariana da Venezuela, E eu vou explicar por que vocês vão entender. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, na verdade. O Tarek El Aissami, sempre foi um cara ligado ao processo político da Revolução Chavista na Venezuela, Sempre foi um cara que falava, que a Revolução Socialista da Venezuela tinha que ser, obviamente, liderado pelo Chávez e depois pelo Maduro. Mas então foi um cara que sempre apoiou a presença do lado esquerdo, o lado mais radical no poder. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de como opera essa parte ideológica de Tarek El Aissami. Como operava, na verdade, mas vocês vão descobrir por quê. Vamos lá, assistam esse vídeo, 2014, mês de setembro, na inauguração, que para ele seriam as bases de missões num estado, casualmente o estado onde eu cresci, o estado Aragua, e ele estava em companhia do Maduro. Percebam o que ele disse. Permítame agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Enquanto o povo é mais pobre, é mais leal à revolução ou ao processo revolucionário. Quanto mais encontramos pobreza, mais lealdade à revolução nós temos. Soam familiares essas palavras? Foram ditas em 2014 por esse cara ao lado do Maduro. Mas vamos lá conhecer um pouquinho da história desse cara. E eu vou avisando aqui para vocês, se inscreva no canal, porque a inscrição de vocês aqui no canal contribui e ajuda para que eu possa ser escutado por mais brasileiros, beleza? Esse cara em 2003, ele já participava do processo revolucionário, eu tenho aqui uma lista das coisas nas quais ele pertenceu, a quais cargos políticos e públicos ele fez parte. Em 2003, ele foi chefe da missão de identidade na Venezuela. Na Venezuela, as coisas que normalmente em qualquer país são chamadas de políticas públicas, na Venezuela, como em Cuba, são chamadas de missões. Ou seja, você fazer uma política pública de uma ponte, se chama missão ponte, uma coisa assim. Acabou a missão, cumprimos a missão. E assim por diante. Em 2006, ele foi eleito deputado ao Congresso Nacional, à Assembleia Nacional, como nós chamamos lá. De 2008 a 2012, ele foi ministro de Interior e Justiça. Entre 2012 e 2017, ele foi governador desse estado aí, que eu estou falando, entre 2012 a 2017, e o vídeo foi 2014. Entre 2017 e 2018, ele chegou a ser vice-presidente da Venezuela. Sim. E em 2020 até 2023, especificamente em março, ele foi ministro do petróleo, que antigamente era o Ministério de Energias e Minas. Aí eles cortaram para só de petróleo.
separando de outros recursos. E em 2023, até março de 2023, ele foi ministro de petróleo da Venezuela. Por quê que eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês? Para que vocês compreendam, né, como uma pessoa em 20 anos de carreira política, entre 2000 e 2003 e 2023, ele esteve muito bem conectado e vinculado à revolução. É um cara de um peso importante. Inclusive, ele chegou a ser sancionado pelos Estados Unidos por um vínculo que, para eles, ele tem a ver com o narcotráfico. Mas a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. O objetivo para mim desse vídeo aqui, de trazer essas informações para vocês, não apenas de informar ou comunicar ou contar, né, como eu disse no início, de contar uma história, é poder mostrar para vocês o quanto de perigoso é como a dissidência política, né, quando as pessoas se afastam da política, esquecem o seu país, sofremos em algum momento as consequências. Vamos lá. Em março desse ano, 2023, o Maduro anunciou uma operação que até então, com a até então desconhecida Polícia Nacional Anticorrupção, totalmente desconhecida na Venezuela. A gente ficou sabendo que existia uma polícia de anticorrupção esse ano. Foi assim que um dos colaboradores mais próximos de Tarek El Aissami, esse cara que a gente está contando aqui a história dele, começou, né, e caiu, que é o Joselit Ramírez Camacho, que trabalhava como chefe da Superintendência de Criptoativos. Ele foi notificado da prisão por supostamente roubar 3 bilhões de dólares da venda de petróleo venezuelano. Olha só. Seguido por um deputado do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, pelo estado, né, ele é deputado do PSUV pelo estado de Trujillo, um estado da Venezuela. Urbe Roa é outro deputado que acompanhou esse cara e foi preso também, no dia domingo, 19 de março. Também sob investigação por atos de corrupção na indústria do petróleo. E até ali a gente já vai contando 3 bilhões de dólares. Vocês já devem ter visto essa informação por aí. Uns dias depois, 2 mensagens foram publicadas no Twitter do Tarek El Aissami, anunciando sua renúncia, ou seja, o cara pedia demissão como cargo do ministro de petróleo, que ocupou desde 2020. Esse mesmo dia, pela noite, o Maduro, em uma reunião da direção nacional do Partido Nacional do PSUV, declarou que o El Aissami havia ratificado a sua condição de revolucionário ao renunciar ao cargo, a pedir a demissão do cargo. Porque o Maduro queria limpar a corrupção na estatal petroleira e o pilar da revolução, um dos pilares da revolução, o Tarek El Aissami, falava assim, eu estou aqui como qualquer revolucionário, o mais revolucionário que temos, eu abro mão do meu cargo para que sejamos investigados. Beleza, né? O cara ratificava então sua condição de revolucionário. E assim por diante, foram acontecendo outras coisas, né? Mais políticos ou pessoas que trabalhavam na empresa estatal foram presos, né? Para poder investigar aí ao fundo dessa questão da corrupção relacionada ao petróleo. O regime venezuelano, em 30 de março, anunciou uma segunda onda de prisões, né, incluindo o vice-ministro de Indústrias Básicas e presidente da Corporação Venezuelana de Guiana. Essa corporação é uma das empresas mais importantes da Venezuela, que é o Pedro Maldonado Marinho, considerado o braço direto do El Aissami. E aí a gente já vai vendo, né, que foi preso um cara que foi vice-ministro, né, de Indústrias Básicas e ao mesmo tempo presidente da Corporação Guiana da Venezuela. Mas também já tinha sido preso um outro cara, né, que a gente já estava falando, o Ramírez Camacho, que era um chefe de criptoativos, né, pela venda de petróleos. Enfim, esse cara foi preso, né, o outro, o Pedro Maldonado.
eles acompanhavam o El Aissami, esse cara, em quase todos os cargos que ele fez parte, né, na sua caminhada política na Venezuela. Enfim, junto com o detido ex-ministro da presidência e o ex-governador, né, Hugo Cabezas, outro aliado de El Aissami, cuja captura foi anunciada na madrugada da quarta-feira, 5 de abril, o Hugo Cabezas, outro cara que caiu relacionado. Enfim, toda essa informação que eu trago para vocês aconteceu em março, né? Entre meados de março e início de abril. Porta-vozes e informes, relatórios que começam a aparecer por aí, dizem que não são 3 bilhões de dólares que desapareceram, e sim que no total, só relacionado ao petróleo, estão faltando 23 bilhões de dólares perdidos entre bens roubados ou dívidas, ou seja, petróleo que foi vendido, petróleo venezuelano, e não entrou grana. Tá faltando essa grana aí, 23. Algumas informações falam de 26 bilhões, tá bom? Até agora, nenhum do regime do Maduro tem se pronunciado a respeito disso, sobre essas cifras. Enfim, um dado curioso. Foi durante a administração de Tarek El Aissami, como ministro, que os trabalhadores mais denunciaram os casos de corrupção na PDVSA. E eu mostrei aqui no canal, em vídeos anteriores, vocês devem lembrar. Incluindo o Alfredo Chirinos, Eudis Girotti e Luiz Cárdenas. Foram presos injustamente. O Ministério Público teve papel preponderante nessa criminalização ao acusar esses caras com crimes, né, sem provas, com crimes como terrorismo, só por denunciar a corrupção na petroleira. Eles foram acusados de traição à pátria, minha gente. Eles foram acusados também de espionagem. E vocês viram em março desse ano, quando eu postei os vídeos, março ou abril, deve ser que eu postei esse vídeo, do Alfredo Chirinos, o ex-gerente da PDVSA, de quem eu mostrei o vídeo dele falando numa entrevista, onde ele comenta da maneira em como ele foi torturado, como ele explica a forma em como foi julgado, como ele se arrepende de todo esse processo, mas que ele continua sendo chavista. Já a sua questão ideológica, eu tô nem aí. Mas ele explicou como ele mesmo, já sendo de esquerda, foi torturado. Então eu fico aqui pensando, né? O homem que disse que era dos pobres, que faz parte de uma revolução, que viveu empenhado em lutar contra o capitalismo, contra o colonialismo, o imperialismo e assim por diante, mas que foi sancionado pelos Estados Unidos por sua ligação com o narcotráfico e ao mesmo tempo defendido na Venezuela pelo Maduro, pela revolução, porque ele sempre foi leal à revolução e a revolução foi leal a ele, né? Inclusive, em algum momento, ele respondeu a essas acusações dos Estados Unidos da seguinte forma, que para ele representava uma honra, porque isso afirmava a sua moral revolucionária, né? Ou afirmava que a sua moral revolucionária se mantinha intacta. Quando os Estados Unidos te sancionam, é uma honra para você, porque então quer dizer que você está fazendo as coisas bem. Bom, tudo isso que eu contei para vocês, pessoal, a partir do momento do Twitter dele, pedindo demissão. Dias antes ele tinha postado no Instagram dele uma reunião, né, de trabalho no Instagram dele. Desde aquele dia, 20 de março, através desse tweet, ninguém mais ouviu falar o Tarek El Aissami. Ninguém sabe aonde está esse cara. O cara poderoso, quem Maduro se referiu pela noite desse mesmo dia como um cara que ratificava a sua condição de revolucionário. Ninguém mais sabe aonde está esse cara. Quem poderia aportar informação da
origem e o destino desses 26 bilhões de dólares que faltam na nossa empresa petroleira, PDVSA. Cara que poderia explicar onde está essa grana, que é do povo. A gente acha que é do povo, porque foi o que eles repetiram durante esses 23 anos que eles estão no poder, que o dinheiro e o petróleo é do povo e para o povo. O Maduro, até agora, não se pronunciou pela... Onde que está esse cara? Ele não tem se pronunciado, sendo o presidente da Venezuela. O cara que é ministro do Ministério Público, que vê e que zela, na verdade, pela segurança dos venezuelanos, da cidadania dos venezuelanos, também não se pronunciou sobre esse cara, o Tarek El Aissami, um cara fortemente ligado ao regime venezuelano, a construção de uma revolução venezuelana, e que 3, quase 4 meses depois, né, não aparece por aí para dizer: eu estou aqui, estou prestes a aportar. E nenhuma instituição pública da Venezuela informa ao país aonde está esse cara que liderou a nossa empresa petrolífera durante mais de 3 anos, mas que foi conectado sempre à evolução. Então deixo aí esse vídeo, sempre, né, questionando, e a pergunta, né, aonde está Tarek El Aissami? Comenta aí o que vocês acharam de toda essa história aí que eu contei para vocês, e como sempre deixa o seu comentário, né, incentivando, deixando sugestões, marcando aquelas pessoas que vocês acham que devem assistir o meu conteúdo, e como sempre agradecendo demais o apoio de vocês.